Instituto dos Magistrados do Brasil tem a honra de receber nessa tarde, não é? Do dia 27 de abril de 2023, a doutora Ana Cláudia Loyola de Moraes Mendes, que vai nos falar um pouco sobre o tema prisão e medidas cautelares penais, aspectos práticos. A doutora Ana Cláudia, além de ser uma amiga muito querida, ela é juíza de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, titular da primeira vara criminal de Brasília. Ela é mestre em Direito Constitucional e professora universitária, lecionando Direito Penal e Direito Processual Penal. Doutora Ana Cláudia, eu lhe transfiro a palavra para nos ensinar muitas lições aí sobre a prisão e as medidas cautelares penais. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço o convite do desembargador Jean, que é um amigo querido já de muito tempo, nos conhecemos num curso pela AMB, e ele me convidou para vir falar sobre algum tema de interesse da comunidade jurídica, e eu escolhi o tema prisão e medidas cautelares, não somente por ser um tema com que eu lido diariamente na vara criminal, da qual eu sou titular, mas também é um tema que o advogado criminalista, o estudante de direito, ele está sempre em contato com esses assuntos, né? Então, são questões que surgem diariamente, que são levadas a nosso conhecimento, e a gente tenta sempre atuar de acordo com o que prevê a nossa Constituição e conforme o melhor para, ao mesmo tempo, garantir o direito daquela pessoa que está sendo investigada ou que está sendo acusada, e também fazer valer a própria garantia de segurança pública para a sociedade. Esses são os dois pesos que nós temos que trabalhar diariamente numa vara criminal. Por que eu escolhi o tema como título, né, questões práticas? Por que eu escolhi medidas cautelares? Porque a gente, numa vara criminal, a gente começa o direito penal existe como função de trazer aí para a sociedade a pacificação após o cometimento de um crime. Então, o direito penal busca a satisfação daquele indivíduo perante a sociedade pelo que ele cometeu. Mas, para nós aplicarmos o direito penal, a gente precisa do instrumento que é o processo penal. Então, o processo penal, no nosso sistema, ele é entendido como algo instrumental, ele serve para satisfazer o direito penal. E, nesse sentido, como instrumento que ele é para satisfação do direito penal, ele se funda no que diz respeito às medidas cautelares. Nós fazemos um juízo sempre de necessidade daquela medida cautelar que se pleiteia, né? Se ela é necessária para satisfação, naquele momento, daquele objetivo, né? Que é assegurar o resultado útil do processo. Então, nós temos aqui que, em 2011, nós tivemos uma reformulação no Código de Processo Penal, uma alteração no Código de Processo Penal importante, que trouxe medidas cautelares, por meio da qual o Código de Processo Penal traz medidas cautelares diversas da prisão e traz todo um regime de análise de como vão ser deferidas e implementadas essas medidas cautelares. Então, o artigo 282, ele funda as medidas cautelares. Então, nós saímos de um sistema onde era um sistema basicamente binário, onde nós tratávamos o processo penal ou prisão ou liberdade. Nós tínhamos, antes de 2011, um regime, o sujeito ou ele respondia preso, ele era preso em flagrante, respondia ao processo
preso e recebia a liberdade caso não houvesse necessidade, mas não havia nada entre a prisão e a liberdade provisória, a não ser naqueles casos em que ele se comprometia, em que havia a aplicação do 310, parágrafo único, em que ele se comprometia ao comparecimento aos atos do processo, ou, no caso, ele pagava fiança e se comprometia a comparecer, mas não havia nada além dessas providências a serem adotadas dentro de um processo criminal. Então, a gente tinha ou o sujeito preso, ou o sujeito solto, afiançado, ou com liberdade provisória, com compromisso de comparecimento. Em 2011 veio o regime das medidas cautelares diversas da prisão, onde veio o 319, elencando as medidas que poderiam ser adotadas pelo juiz para aquele indivíduo em que não se houvesse demonstrado a necessidade da prisão naquele momento para aquele indivíduo. Então, o 282 então prevê como fundamentos para as medidas cautelares a necessidade para aplicação da lei, ou para investigação, ou para instrução criminal, né, ou para evitar a prática de infrações penais. E, dentro dessa necessidade, o juiz vai adequar essa medida às circunstâncias do fato, à gravidade do crime e às condições pessoais do agente, né? Então, nós temos hoje um sistema em que o sujeito ele vai responder ao processo preso apenas se a prisão for a última providência, quando nenhuma das outras cautelares atender aos requisitos, atender à necessidade do caso concreto. Então, deixa a análise do juiz. No caso concreto, o juiz vai verificar se realmente aquele sujeito merece, né, deverá ficar preso, ou se deverá, naquele caso, caberiam outras medidas diferentes da prisão, né? Então, o juiz pode verificar se distância da vítima, né? Proibição de frequência a determinados lugares, monitoramento eletrônico, são todas essas as medidas cautelares que estão previstas no 319. Então, a gente passou desse sistema de prisão e liberdade para um sistema onde cada caso vai merecer uma análise adequada do juiz e ele vai impor ali a medida mais que mais se adequa a esse caso concreto, tá? 319 tem aí nos incisos, né? Inciso 1º ao inciso 9º, as hipóteses de medidas cautelares, tá? Diversas da prisão. Eu fiz aqui a questão da instrumentalidade, porque, e além dessas, a gente está falando num regime de assegurar a efetividade do processo. Nós temos no processo penal também medidas cautelares que visam ao resguardo do resultado útil do processo no que diz respeito à busca a reparação do prejuízo causado pelo fato praticado pelo investigado ou pelo imputado, pelo réu numa ação penal. Então, existem também medidas cautelares que se inserem nesse rol aí, que são aquelas medidas cautelares previstas também no Código Penal, como na busca e apreensão, sequestro de bens e valores, né? E as medidas antecipatórias, e aí eu também não se enquadro nas cautelares, mas se enquadram naquela atividade do juiz numa vara criminal, né? Que são a interceptação telefônica e, entre as prisões cautelares, a prisão temporária também, né? O que nós temos por questões práticas dentro de uma vara criminal é que muitas vezes a gente, dentro da nossa atividade, a gente busca fazer de forma a que aquele provimento que sai
que é deferido nos autos de um processo, que ele permaneça no tempo e não seja revisto, e não seja modificado, e não seja modificada aquela situação, né? Então, quando a gente analisa um caso, é sempre importante que nós sigamos as orientações que são dadas pelas instâncias revisoras, né, do nosso trabalho, no caso, os tribunais de justiça e o STJ e o STF. E o que eu vim dentro dessa rápida pesquisa que eu fiz para trazer aqui para vocês esse assunto, é que muitas vezes o que acontece quando as decisões que saem da primeira instância vão para a segunda instância e vão para o STJ, muitas vezes elas são reformadas porque elas acabam que, dentro daquela pressa, né, de se analisar aquele caso urgente, daquele caso grave para a comunidade, muitas vezes se esquece de concretizar os fundamentos ali para aquele caso específico, né? O Código de Processo Penal, ele tem uma disposição que veio, deixa eu ver aqui, que veio em 2019, né, lá no pacote anticrime, em 2019 veio a alteração do artigo 315, que trouxe uma importante modificação no que diz respeito à atenção que se deve ter no momento de se analisarem de se proferirem os fundamentos de determinada decisão, né? O artigo 315, ele diz aqui que a decisão que decreta, substitui ou denega a prisão será sempre motivada e fundamentada. Em princípio, parece uma repetição de um fundamento constitucional, né? O artigo 93 da Constituição, ele já diz que as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Mas aqui ele repete esses argumentos para evitar que decisões que interfiram na liberdade do indivíduo, na esfera de liberdade do indivíduo, e as decisões que decretam medidas cautelares diversas da prisão, elas também interferem na liberdade do indivíduo, na medida em que elas restringem essa liberdade, né? Você não manda a pessoa para a cadeia, mas você restringe a liberdade dessa pessoa ao colocá-la sob uma medida cautelar, que vai ser fiscalizada pelo judiciário de alguma forma, né? Então, na medida em que você restringe o direito de liberdade do indivíduo, você coloca aí um dever de fundamentação, mas fundamentação mesmo, né? Fundamentação concreta, analisando as circunstâncias daquele caso. Então, o parágrafo 1º, ele fala, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. E o parágrafo 2º, ele ainda explicita um pouco mais, porque ele fala, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, e aí coloca as hipóteses, né? Quando se indica ou se parafraseia um ato normativo, né? Sem explicar a relação com a causa ou com a questão decidida, quando se emprega conteúdos jurídicos determinados, a gente tem diversos acórdãos no STJ em que se reforma, se concede a liberdade para o paciente porque a decisão não estava devidamente fundamentada, porque estava fundamentada genericamente, né? Invocar motivos que se prestaria a justificar qualquer outra decisão, então aquele modelo de decisão para todos os casos também não pode, né? Não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ou limita-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, ou que deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação e entendimento. O que isso quer dizer? Que o juiz tem que dizer por que ele está deferindo
uma medida cautelar, e o juiz tem que dizer por que ele está decretando uma prisão, que também é uma medida cautelar, só que é a medida cautelar mais gravosa, né? Ele tem que expor os fundamentos da decisão, ele tem que explicar por quê. Não bastam argumentos genéricos para aquela decisão, né? Então, para possibilitar aquele indivíduo, por meio de sua defesa, que ele deduza novos argumentos para que ele controle aquela decisão por meio do recurso. É assim que se faz, é assim que se constrói o processo, né? É assim que se constrói o processo dentro de uma democracia, né? Porque o Poder Judiciário está aí justamente para assegurar direito do cidadão, assegurar direito da sociedade, mas fazendo isso de uma forma transparente, expondo aí os argumentos, né, das suas decisões. Então, essa foi uma questão, porque essa é uma questão enfrentada dentro das varas criminais, né, essa é uma questão, assim, até hoje, atualmente, a questão relativa a busca e apreensão, busca pessoal, quando chega nosso conhecimento, casos concretos de busca pessoal, fazermos a análise da justa causa para a busca pessoal. Então, tudo isso tem que ser expresso nos nossos fundamentos, nas nossas decisões, para que essas questões sejam analisadas em eventuais recursos e justamente para que a defesa possa ter acesso a esses argumentos e possa questioná-los nas instâncias superiores, e eu acho que isso também é uma garantia de que as nossas decisões seguirão sendo mantidas, porque se a instância revisora tem conhecimento dos nossos argumentos, ela tem como mantê-los ou rejeitá-los, mas se for o caso mesmo de necessidade, certamente vai ser mantida, né? É isso que eu quero dizer, né? Essas questões, desembargador Jean, era só uma questão, a minha exposição seria mais nesse sentido, mais genérica mesmo, e aí eu estaria disponível para responder perguntas que eventualmente pudessem ser feitas, para a gente poder ilustrar um pouco mais. Eu posso, então, fazer uma primeira pergunta? Pode. Todas as decisões judiciais têm que ser fundamentadas, conforme a senhora falou, inclusive para possibilitar uma adequada revisão, não é? Do acerto ou Isso. então aí na propriedade dessa decisão alvejada por um recurso. Isso. Existe um risco do juiz, ao fundamentar demais uma prisão preventiva, por exemplo, ele fazer um pré-julgamento da questão em análise da imputação de um crime a alguém? Ele tem que tomar cuidado com isso, né? Porque quando a gente analisa uma prisão, um pedido de prisão preventiva, a gente vai analisar aqueles fundamentos que estão sendo trazidos pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, né? E aí a gente vai analisar os fundamentos da prisão preventiva, se existe risco de fuga, sem tangenciar aí a possibilidade de você achar que foi o sujeito que praticou, mas aí você tem que falar do risco de fuga, você tem que falar da ordem pública e aí relacionada à periculosidade demonstrada pelo agente no contexto da situação concreta, né? Então, o juiz tem que tomar cuidado dentro de uma decisão que é cautelar, ele tem que tomar cuidado para não acabar incursionando aí num juízo de culpa, né? Porque aí o juízo que nós fazemos dentro de uma cautelar é sempre um juízo de probabilidade, e não um juízo de culpa efetiva, que é só lá na sentença, né? Doutora Ana, eu vou fazer uma outra pergunta, enquanto a nossa assistência, esse entusiasmo de também fazer alguma indagação. Uma vez que exista uma prisão cautelar, não é? Nós estamos diante de um instituto de prisão provisória. Sim. E essa prisão provisória é diferente, tá, de uma detenção
decorrente de uma sentença penal condenatória. Sim. Não é? Então, a senhora pode explicar para a gente a diferença de detenção e reclusão, porque talvez alguém da nossa assistência tenha essa dúvida. Sim, sim. Sentença definitiva, né? Aquela da qual não cabe mais recurso, né? Então, o sujeito já passou por um processo no qual ele teve a oportunidade de se defender, né? E o juiz julgou e deu ali, realizou um juízo de culpa, né? Considerou que aquela pessoa é autora do crime e que aquele fato merece ser reprimido por uma pena, né? E condenou, né? E pena de aí reclusão e detenção diz respeito às espécies de pena privativa de liberdade, né? Reclusão e detenção são espécies de pena privativa de liberdade e a reclusão ela tá relacionada a crimes mais graves. Se a gente pegar no Código Penal, os crimes que o legislador considera mais graves, ele apena com pena de reclusão. E os crimes que o legislador considera menos graves, detenção. A diferença entre um e outro é que na reclusão, na detenção, você só tem o regime aberto e semiaberto. E na reclusão, você tem os 3 regimes. Você pode ter o regime fechado para quem é condenado a uma pena de reclusão, né? Então, a sentença definitiva, a reclusão e a detenção está prevista no tipo penal, tá ali, já vem na lei penal, no Código Penal ou na lei especial que discipline sobre aquele crime em específico, né? Crimes de trânsito, geralmente, se eu não me engano, os crimes de trânsito são penas de detenção, né? Os crimes de, né, só confirmando aqui, porque, né, então, em regra é isso. A diferença é que reclusão é para os crimes mais graves e detenção é para os crimes menos graves, sendo que a detenção só regime semiaberto e aberto. Posso fazer mais uma indagação? Pode. Tem um tema que sempre vem estando em voga nos últimos anos, que é a questão da audiência de custódia. Sim, eu A acabei senhora podia esquecendo. falar alguma coisa sobre isso? Sim, bom, a audiência de custódia, ela veio agora no Código de Processo Penal, com a última alteração, né? Mas ela já vinha sendo realizada no Brasil por força de resolução do CNJ, por determinação de tratados internacionais firmados pelo Estado brasileiro. Então, por quê? A Constituição, ela diz que o preso será apresentado a uma autoridade, a prisão será comunicada à autoridade judiciária, né? Então, nos tratados internacionais, nós temos a previsão de que o preso será apresentado ao juiz, né, após a prisão. Aqui no DF, nós temos um núcleo de audiência de custódia, e as audiências de custódia são realizadas aqui no Distrito Federal por juízes substitutos, né, que são designados para esse núcleo, né? Então, aqui no Distrito Federal, os juízes titulares não fazem audiência de custódia, existem outros estados que fazem, né? Então, cada estado disciplina da forma mais conveniente essas questões. Então, o sujeito que é preso em flagrante, ou preso por força de mandado, né? Porque a prisão no nosso sistema, ela só existe ou se for em flagrante, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Então, se o sujeito for preso em flagrante delito ou em razão de cumprimento de mandado de prisão, ele é levado à audiência de custódia. No caso da prisão em flagrante, o juiz da audiência de custódia, ele vai verificar a regularidade daquele flagrante, se aquele flagrante se insere nas hipóteses do artigo 302 do CPP, né? Então, o juiz ele faz essa análise, né? Ele faz essa análise do 302, verifica se o flagrante é regular, né? E aí ele verifica também, porque a audiência é realizada na presença do juiz, do Ministério Público e de um defensor,
público que fica ali esperando as audiências começarem, ou se aquela pessoa presa em flagrante já tiver um advogado, ela vai se fazer acompanhar desse advogado. Então, verificada a regularidade, passa-se ao exame da necessidade dessa pessoa permanecer presa. E aí, no caso em que se verifica a necessidade dessa pessoa permanecer presa, o Ministério Público faz o pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva, né, no caso da prisão em flagrante estar regular, né? Se o flagrante não estiver regular, é a hipótese de relaxamento dessa prisão em flagrante, mas nada impede que naquela mesma situação, e a pedido do Ministério Público, o juiz decrete a prisão preventiva, relaxe o flagrante e decrete a prisão preventiva. Sempre dentro do princípio acusatório que norteia o nosso processo penal, essas questões são sempre deferidas, ou são sempre determinadas pelo juiz a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, porque, principalmente no inquérito nem na ação penal, o juiz não tem mais a iniciativa dessas decisões, tá? Ele não pode tomar essa decisão de ofício. Tá? É até interessante porque, só fazendo aqui um parêntese, quando acontece em violência doméstica, a gente tem muitos casos assim, né? Porque violência doméstica, o sujeito não é aquele criminoso, vou responder. Em violência doméstica, aquele ofensor, né, aquela pessoa que está sendo levada para audiência de custódia, muitas vezes não tem antecedentes criminais, né? Não é aquele criminoso habitual, mas ele está ali numa situação de violência doméstica contra a mulher. E o juiz tem que ter muito cuidado na hora de analisar essas situações, e aí o promotor também tem que ter uma sensibilidade de verificar a situação concreta e não sendo sendo o caso, requerer a prisão preventiva, porque quando acontece esses casos do sujeito sai na audiência de custódia, é preso em flagrante, recebe a liberdade na audiência de custódia, sai e mata a mulher. E as pessoas vão sempre em cima do juiz, né? E, na verdade, o juiz não poderia decretar a prisão preventiva ali se não houvesse requerimento do Ministério Público, né? Então, se o promotor não requer a prisão preventiva, o juiz não pode decretar sem requerimento, e a pessoa acaba saindo na audiência de custódia. Então, muitas vezes, a culpa não é do juiz, a gente fala assim, né? Temos uma pergunta aqui da assistência. O doutor Cristiano Luiz pergunta assim: pode o magistrado determinar a medida cautelar mais grave do que a requerida? Essa é uma grande discussão que está tendo na violência doméstica, principalmente, porque na audiência de custódia, o Ministério Público requer a monitoração eletrônica, por exemplo, requer a colocação de tornozeleira eletrônica, né? E aí o magistrado vem com o fundamento de que, bom, ele requereu uma medida cautelar, e eu entendo que a medida cautelar requerida não é adequada, e pela adequação, pelo fundamento da adequação, eu decreto a prisão preventiva, porque a prisão preventiva é mais adequada neste momento. Quer dizer, ele está ele está decretando uma medida mais grave do que aquela que foi requerida pelo Ministério Público, que é o dono da ação penal, né? Que é o órgão a quem incumbe a persecução penal. Essa questão ela está sendo bem discutida, eu já ouvi falar, sinceramente, eu não decretaria uma mais grave, eu como juíza criminal, por força da questão vinculada ao por força do princípio acusatório e todos os princípios que norteiam o nosso processo penal. Mas eu sei que existem entendimentos diferentes, e isso a gente tem que aguardar para ver o que as instâncias superiores vão definir sobre esse tema. Okay. E a gente sabe também que violência doméstica é um sistema diferente, né? Porque são situações completamente diferentes de uma vara criminal comum, porque são fatos
que tem toda uma peculiaridade, toda uma dinâmica, o crime na violência doméstica ele tem uma dinâmica diferente, a vítima nós temos que dar um olhar diferente para ela, o ofensor ele é diferente também, ele não é a mesma clientela, mas eu, em princípio, não, eu acho que não poderia. Ok. Eu vou indagar do Vidal, que está na administração desse webinar, se nós temos mais alguma pergunta da assistência. Por enquanto, desembargador, já ainda não temos perguntas. Motivo de divergência entre a quinta e sexta turmas criminais, foi isso mesmo que ele falou. Eu acho que não. Ok. Doutora Ana, tem algum assunto que a senhora pode assim lembrar ligado a esse tema de medidas cautelares e prisões que seja ainda relevante para poder a gente fazer constar desse nosso evento de hoje? Aqui, ó, tem uma outra pergunta aqui. Está perguntando, 129, parágrafo 13. É correto manter o acusado pelo delito do artigo 129, parágrafo 13 do CP em regime fechado, tendo em vista que o mesmo não tem nenhuma outra anotação criminal? O correto não seria aplicar-lhe uma medida cautelar? Obrigado. A pergunta do Diogo. Bom, a gente tem que ver se essa prisão, Diogo, se ela é uma prisão, porque quando a gente fala em prisão em regime fechado, a gente está falando numa prisão decorrente, uma prisão definitiva, tá? Regime fechado, ele implica, quando a gente fala em regime fechado, a gente está falando num regime decorrente de sentença condenatória definitiva, né? Você pode ser que você esteja relacionando essa prisão à prisão provisória, que é aquela prisão para assegurar a utilidade do processo. E o parágrafo 13 é aquela lesão praticada contra a mulher, por razões de condição do sexo feminino. Então, veja, o crime é de reclusão de 1 a 4 anos. Tá? Então, esse crime, em regra, admite regime fechado no caso de sentença condenatória definitiva. Tá? No caso de sentença penal condenatória definitiva. O juiz pode fixar regime fechado? Pode, lá na frente. Essa pessoa pode responder presa, sendo primária de bons antecedentes, que foi o que eu entendi pela pergunta, ela primária de bons antecedentes, ela é acusada ou ela é presa em flagrante por lesão corporal, em violência doméstica contra a mulher, e ela é mantida presa durante toda a instrução. Ela pode ser mantida presa? Pode, porque o fato dele ser primário de bons antecedentes não quer dizer automaticamente que ele vai poder responder em liberdade, porque o raciocínio que nós fazemos para todas as medidas cautelares é a necessidade daquela medida. Se ficar demonstrado que é necessário que essa pessoa fique com a liberdade segregada durante toda a instrução, ela vai ficar. Se ficar demonstrado que ele está ameaçando a mulher, se ficar demonstrado que ele agiu de forma a demonstrar uma periculosidade real com relação àquela mulher, ele vai responder preso. Ainda que no final, numa sentença, ele ganhe um regime aberto, né? Porque, assim, uma pena de 1 a 4 anos, nós temos o artigo 33 do Código Penal, que prevê o regime aberto para réu não reincidente, que seja condenado a uma pena de até 4 anos. Então, é possível que ele receba regime aberto na sentença, e essa sentença transitando em julgado, ele vai alcançar a liberdade. Mas, às vezes, durante o processo, para assegurar a utilidade daquele processo, o fim do processo, ele deva responder preso. Então, pelo que eu entendi da pergunta, ele pode responder preso por uma acusação de 129, parágrafo 3º? Sim. Isso, foi flagrante converter em preventivo. Então, ele está preso provisoriamente ainda, ele não está preso definitivo. Mas se ele vier a ser condenado só por esse crime, ele pode pegar um regime aberto. Estou falando pode porque pode ser que o magistrado, na sentença, ele não fixe uma pena mínima, ele analise desfavoravelmente as circunstâncias judiciais e, por conta disso, ele pode fixar o regime semiaberto ao invés do regime aberto. Tudo depende do caso concreto.
Vidal, mais alguma pergunta? No momento, não, desembargador, só mesmo complementações de perguntas que já foram realizadas. Então, tá bom. Doutora Ana, eu quero agradecer muito a sua participação nesse nosso evento, não é? Eu que agradeço. Que foi uma exposição assim, muito clara e muito tranquila. Não é? Foi uma marca da sua exposição, a tranquilidade do que foi dito, a forma como foi dito e a clareza também do que foi dito. Tá? Então, em nome do Instituto dos Magistrados do Brasil, eu quero agradecer a sua participação nesse evento de hoje e colocar o nosso Instituto sempre à sua disposição para a senhora voltar quando quiser. Eu que agradeço, desembargador, agradeço mesmo, agradeço o convite, a participação, agradeço a participação da assistência aí, e estou à disposição. Então, tá joia. Muito obrigado.